Prepare-se, porque o que vamos analisar aqui não é apenas mais uma disputa política comum. Estamos diante de um caso que envolve erro estratégico, provocação pessoal e uma resposta que promete ultrapassar fronteiras, colocando em risco a imagem do Brasil no cenário internacional. O ministro Flávio Dino, em meio ao julgamento de Bolsonaro, fez uma referência considerada ofensiva nos Estados Unidos ao citar a morte do ativista conservador Charlie Kirk. Esse movimento, aparentemente calculado, acabou tocando em uma das feridas mais sensíveis do ex-presidente americano Donald Trump. E quando se cutuca o orgulho de alguém que já sobreviveu a um atentado, as consequências deixam de ser apenas diplomáticas. O clima já era de enorme tensão. O Supremo estava sob pressão internacional, e cada palavra proferida ali repercutia muito além do Brasil. Dino, ao usar a tragédia de Kirk como exemplo para justificar a não anistia a conservadores brasileiros, ultrapassou a fronteira da crítica política. Para analistas internacionais, aquilo não foi um argumento, foi uma provocação direta. Kirk, lembrado como símbolo de resistência pacífica, tornou-se mártir para conservadores nos Estados Unidos. Sua morte, ainda recente, sensibilizou não apenas a direita, mas também setores moderados, que a viram como reflexo da radicalização e do ódio político. Ao trazer esse episódio para justificar perseguição interna, Dino não apenas arriscou, como deu munição a adversários poderosos. Esse gesto foi visto em Washington como uma afronta à honra pessoal de Donald Trump. Vale lembrar. Há poucos meses, Trump foi alvo de uma tentativa de assassinato, de onde saiu ferido, mas vivo. Ele sentiu na pele o ódio que elimina adversários sem debate. Quando Dino, um ministro de um governo hostil a Trump, cita a tragédia de Kirk, o recado que passa é de insensibilidade e até de validação velada da violência. Para conservadores americanos, foi como se o Brasil debochasse de suas dores mais profundas. E para Trump, que não é adepto da diplomacia tradicional, foi o estopim. Ele não engole desaforos. Ele reage. A diferença é que desta vez a reação não será mais política. O discurso de Dino transformou um conflito diplomático em uma disputa pessoal. E quando uma provocação entra no campo da honra, o contra-ataque tende a ser devastador. Fontes próximas ao governo americano já indicam que a retaliação, que já vinha sendo construída, será endurecida. O erro de Dino deu a Trump a justificativa moral que faltava para ampliar as sanções. Ele não precisa mais justificar ações contra o Brasil, usando apenas a liberdade de expressão ou processos questionáveis. Agora, ele pode dizer ao mundo que está reagindo a um país cujo ministro debochou da morte de cidadãos americanos e relativizou a violência política que quase o matou. Esse argumento é muito mais poderoso para Trump. Ele pode apresentar as medidas não como defesa de aliados políticos, mas como resposta a uma ofensa direta contra os Ilha-Siquiwa. O resultado? O nome de Flávio Dino começa a entrar no radar de sanções pessoais, como a aplicação da Lei Magnitsky. Se isso acontecer, ele deixa de ser apenas mais um ministro do Supremo e passa a ser alvo internacional, com bens congelados e restrições de circulação. Um rosto, um CPF, um símbolo. O caso que começou como embate jurídico no Brasil pode se transformar em uma mancha global na reputação do país. E não para por aí. O risco é que o Brasil inteiro acabe se tornando o bode expiatório dessa guerra. Trump, estrategicamente, pode usar esse episódio para enviar recados à Europa. Ao punir de forma exemplar, ele mostra que nenhum país que desafie diretamente os Estados Unidos sairá ileso. A resposta ao Brasil pode ser usada como aviso para França, Alemanha e Inglaterra. Este é o preço de se alinhar à esquerda radical. Nesse tabuleiro, o Brasil, por conta de um discurso imprudente, acaba posicionado como peça de sacrifício em uma disputa global muito maior. Enquanto isso, parte da imprensa nacional tenta inverter a lógica. Alguns veículos minimizam a provocação de Dino e culpam a polarização ou o próprio Trump pela escalada. Essa narrativa, no entanto, ignora o fato central. Foi o ministro brasileiro quem trouxe à tona de forma imprudente
uma tragédia que ainda sangra no coração americano. E nesse jogo de percepções, quem controla a narrativa tem a vantagem. Para os Estados Unidos não interessa se a fala foi retórica ou argumento jurídico. O que interessa é que soou como insulto, e insultos têm preço. O mais grave é perceber que esse erro expôs a falta de instinto de autopreservação de parte do sistema de justiça brasileiro. Ao se deixar guiar por ideologia e obsessão contra a direita, ignorou-se o impacto real das palavras no contexto internacional. É como se acreditassem que poderiam provocar potências e nada aconteceria. Mas na arena global, a conta sempre chega, e neste caso, o preço pode ser altíssimo. Dino, com uma frase, pode ter empurrado o Brasil para o centro de uma crise sem precedentes. Essa história é um alerta. Mostra como a arrogância e a falta de visão de um único homem podem colocar um país inteiro em rota de colisão com a maior potência do mundo. O que virá em seguida? Quais serão as sanções? Até onde Trump está disposto a ir para transformar esse episódio em exemplo global? Essas são perguntas que só o tempo responderá, mas os sinais já indicam que o contra-ataque será firme e devastador. E agora eu quero ouvir você. Você acredita que Flávio Dino cometeu um erro fatal ao provocar Trump de forma tão pessoal? Quais consequências você imagina para o Brasil diante dessa crise que ultrapassou fronteiras? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque o debate precisa ser amplo. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está em jogo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Ative o sininho para acompanhar cada novo passo dessa história. O Brasil precisa estar atento, porque essa batalha que começou com palavras pode custar muito caro no futuro.